Bem, nosso estudo de hoje é a lição 15 do Livro da Esperança, Espíritas, instruí-vos. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Capítulo 6, texto 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos de balde, se não lhes resguardarmos a limpeza do nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajuste juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais, e na maioria das circunstâncias somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos sim o câncer, a poliomielite, a ulceração, a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto, a toxicomania, a preguiça e a intemperança que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa é que o Espírito de verdade nos primórdios da codificação kardeciana nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. A doutrina espírita ela chega no momento certo, no século XIX, como Consolador prometido, e a gente está usando agora uma frase em nossa casa, atrás do palestrante, que fala assim: o espírita que ainda não compreendeu a importância da reforma íntima não entendeu nada de espiritismo. Porque o espiritismo não é mais aquela religião que vem apenas para adorno, para que a pessoa chegue dizendo que eu sou espírita e frequente uma instituição. Melhor, a maioria das vezes é isso, né? A pessoa só pelo fato de frequentar uma instituição se declara espírita. Não é isso ser espírita. Ser espírita, em primeiro lugar, é fazer esforço para domar suas más inclinações, em primeiro lugar. E como é que a gente faz para identificar essas más inclinações? O roteiro mais seguro é o conhecimento, estudo constante do Evangelho de Jesus. Porque a gente vai estar lendo o Evangelho e a gente vai ficar constrangido a cada dia que passa, quando a gente começa a ter acesso a conhecimentos que a gente descobre que a gente não está conseguindo colocar na prática, a gente começa a fazer o esforço, e aquelas pequenas vitórias vão nos dando alegria e nos dando força para continuar perseguindo as grandes vitórias. Mas tudo vai começar com uns pequenos degrauzinhos. Então a gente começa a estudar o Evangelho o tempo todo para identificar na gente aquilo que a gente está desafinado e procurar entender que o espírito é como um instrumento que a gente precisa estar o tempo todo afinando. Aqui na Terra todos nós somos espíritos desafinados ainda. Mas não é só isso. Depois que a gente está buscando a nossa reforma íntima, a gente também vai estar de alguma maneira disseminando esses valores, e disseminando esses valores primeiro através dos nossos exemplos. Porque é muito gostoso, é muito legal quando acontecem situações, por exemplo, eu vi uma vez uma pessoa com um comportamento muito legal, uma postura, um caráter, né, muito legal, e quando vai perguntar a religião dele, eu sou espírita. Fala, que significa que todo espírita é uma pessoa de caráter? Não, não se trata disso, se trata de que ele está sabendo fazer muito bom uso da doutrina espírita na vida dele, porque ele se tornou e é uma pessoa que não precisa falar. A própria atitude dele já demonstra que ele é uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter, e essa é a maior propaganda, porque você olha, você procura se espelhar em pessoas que
Então, dessa maneira, que estão, né, realmente conquistando os outros pelas simples atitudes dela. E com isso, a gente vai descobrindo que a gente precisa sim, como diz aqui a mensagem do Emmanuel, buscar a cura das nossas doenças, buscar agora uma vacina que seja eficaz mesmo contra o Covid, contra esses novos vírus que vêm aparecendo, tudo bem. Mas não é só isso, a gente tem que acabar com a toxicomania, a gente tem que acabar com essa polarização desrespeitosa que vem acontecendo, mostrando para as pessoas, né, principalmente, né, o grande mal de hoje está sendo isso, essa polarização. E é lógico, ela começou no ponto político, mas ela está se espalhando em vários outros pontos, porque a pessoa parece que ela se acostuma a querer impor que as pessoas pensem igual, ou então a se afastar das pessoas que não pensam igual a ela, quando começa a entrar nessa polarização muito radical, né? E aí foge totalmente do princípio cristão, porque Cristo nunca foi isso. O Cristo, ele ia de encontro a todos os que estavam aqui na Terra e tinha uma predileção por aqueles que eram os excluídos da época. Então por isso que ele vai lá buscar a prostituta, vai buscar o mendigo, vai buscar o endemoniado, vai buscar as pessoas que estão de alguma maneira sendo excluídas para trazer para o centro de novo, para trazer para o meio de novo. E ele participava na festa dos pecadores, comia e bebia, como diz a linguagem da Bíblia, e era inclusive sendo taxado de glutão e de beberrão. Mas ele falava, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então a gente não tem que ter essa postura de se afastar das pessoas, porque as pessoas pensam diferente da gente, né? A gente precisa, sim, buscar a melhora de vida, a melhora de qualidade de vida, mas, acima de tudo, buscar o tempo todo alguma coisa voltada para o ser humano. A melhora de vida vai melhorar o ser humano? Vai. Mas não vai acabar ainda com as crises depressivas que vêm acontecendo, com o síndrome do pânico. E quando a gente começa a estudar principalmente a doutrina espírita, que ela vem trazer a informação da imortalidade da alma, ninguém vai morrer. Todo mundo foi criado por Deus e nós somos filhos de Deus, independente de credo, de religião. Ninguém morre, nós somos espíritos, que morre esse corpo aqui. Outra coisa que a gente estuda muito, né? Lei de causa e efeito. Tudo o que você faz vai vir de encontro para você como consequências daqui a pouco. E também, principalmente, a pluralidade das existências na carne, a pluralidade da reencarnação, né? Se a gente desencarnasse aqui e nunca mais tivesse experiência na matéria, a gente nunca mais teria a experiência que a gente está tendo aqui. Mas os espíritos vêm confirmar para a gente que essas experiências vão continuando até que a gente chegue à perfeição. Mesmo que a gente não lembre das anteriores, faz muito bem a gente não lembrar das anteriores, para a gente não ficar com sentimento de culpa, nem se sentir orgulhoso demais quando encontrar alguém que aprontou muito com a gente, que fez alguma coisa com a gente. Então a doutrina espírita vem como cristianismo redivivo, vem procurar buscar o comportamento dos primeiros cristãos. Então, o que os primeiros cristãos faziam? Recebiam as pessoas na Casa do Caminho, que era liderada por Pedro e por Tiago, dava os primeiros socorros, alimentação, cuidado médico, né, tratamento ali, fluido terápico, e depois toma o Evangelho, estudo do Evangelho. Tudo o que eu fiz vocês podem e ainda mais, só depende de vocês. Foi Jesus que falou no Evangelho de João. E ali, naquele momento, ele começa a estudar o Evangelho. Então é isso que o Espiritismo vem falar para a gente. Viu? O Espírito de Verdade traz essa mensagem. Espíritas, amai-vos em primeiro lugar. Em segundo lugar, instruí-vos. Instruí-vos, estuda, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos estudar. Então a gente vai chegar a um ponto que, naturalmente, a gente conhecendo a doutrina espírita e tendo esses conceitos enraizados na gente, nos tornaremos melhores cidadãos, melhores profissionais, melhores religiosos, melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, melhores esposas. Naturalmente isso vai acontecer. Então o que a gente precisa é o quê? É estudar, em primeiro lugar, praticar, se esforçar mesmo para praticar. Não pode ser um adorno, um decoro, nada disso. É para praticar mesmo, é para convidar a gente mesmo para a reforma, e daí, aí sim, a gente consegue transformar o mundo através da gente, através de cada um de nós. Está feito o convite, esse texto do Emmanuel é um texto maravilhoso,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.